profecia também que o irmão Branham começa a anunciar desde a década de 50 até por volta de 56 é que a ciência se multiplicaria e os carros seriam em formato de ovo. É a única coisa que ele anuncia. Por quê? Porque em 1932, um ano antes dele alegar ter essas visões, a revista já tinha projetado os carros em forma de ovo. Então o irmão Branham ele pega o carro dessa revista e começa a dizer que Deus revelou para ele. Só que com o avanço da ciência, depois de 1956, a revista ela acaba publicando a matéria de o carro do futuro, sem motoristas, pessoas jogando tipo de um jogo de xadrez e circulando sozinho em belas rodovias. A capota do carro de plástico, e o irmão Branham pega esse carro da revista, altera de novo a sua visão e começa a falar que ele foi revelado e começa a narrar o carro igualzinho da revista. Essa é uma das visões do irmão Branham que foram alteradas e que ainda não se cumpriram, e eu creio que nem vai se cumprir. Uma outra é de que Billy Paul não seria um homem velho sem que visse tubarão passar pelas ruas de Los Angeles, e Billy Paul ainda sustenta isso em cima do púlpito. Billy Paul, se eu não me engano, ele já tem mais de 70 anos, o que segundo a Bíblia é enfado e cansaço. Outra profecia do irmão Branham que não se cumpriu é a profecia de que surgiria um ismo chamado nazismo. Perdão, não é que não se cumpriu. Essa profecia, o irmão Branham, ele rouba ela, ou impressa, vou colocar assim para não denegrir o irmão Branham, ele impressa essa profecia do livro dos Mormons. Ele, numa mensagem de 52, se eu não me engano, ele fala que tinha o livro dos profetas dos Mormons, e num desses livros estava escrito que o seu profeta profetizou que nos últimos dias surgiria um ismo chamado nazismo. Com o passar do tempo, o irmão Branham ele acaba esquecendo que ele leu essa profecia no livro dos Mormons e começa a dizer que Deus revelou para ele que surgiriam 3 ismos, e aí vai. Então a maioria, aquelas 7 visões de irmão Branham, todas é fácil de provar que foram todas uma fraude, elas não se cumpriram, todas elas foram dadas após os eventos do acontecimento, e as que não foram dadas após os acontecimentos acabaram sofrendo alterações para querer se adaptar com o contexto da época que ela vivia, que as pessoas viviam. O grande problema, irmãos, é que no tempo que o irmão Branham viveu, era um tempo de pós-guerra mundial. Quando você começa a falar de certos juízos que atingirão a nação americana, a misericórdia acabou para os Estados Unidos, isso começa a lotar as suas igrejas, porque as pessoas estão com medo. E ainda mais quando a pessoa tem um poderoso ministério de cura para chamar a atenção delas aí. Por isso que Jesus sempre nos chama a atenção para que nós olhemos aquilo que as pessoas pregam. Nós temos que falar segundo a palavra de Deus. E não olhar pelos sinais, porque muitos daquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilhas, profetizamos, e Jesus irá apartar de mim vós praticantes de iniquidades, que eu nunca vos conheci. Então, quando nós olhamos o que o irmão Branham pregou, o que ele profetizou, irmãos, esse é o grande problema. Não se enquadra com a Bíblia, e as profecias do irmão Branham sendo julgadas, porque outro grande problema, o irmão Branham ele disse que um profeta não pode ser julgado. Isso não se encontra na Bíblia. Todo profeta deve ser julgado de acordo no Velho Testamento com a lei, e de acordo com a graça, de acordo com a revelação que nós recebemos, que foram transmitidas pelos apóstolos. E quando nós vamos examinar tudo isso, nós vemos que não passa no teste da Bíblia. Infelizmente, as profecias do irmão Branham não suportam o teste das Escrituras Sagradas. Nós temos um personagem na história que viveu antes do irmão Branham, chamado William Solder. Esse William Solder ele também alega que ele viu uma luz quando estava no rio Ohio, e dessa luz falou com ele que ele iria pregar uma mensagem que restauraria a igreja de volta à fé apostólica. Parece que isso era uma febre nos Estados Unidos. Todo mundo, Deus falou com ele, apareceu uma luz e que ele teria uma mensagem de restauração. O que acontece? Quando o irmão Branham começa a narrar esse mesmo testemunho parecido, quase que idêntico de William Solder, ele fala que apareceu uma luz, e a luz falou: olhe para cima. Ele fala isso 2 vezes, a luz falou, a voz saiu com ele, falou isso, e depois a luz foi embora. As pessoas perguntaram: o que é isso? Ele fala: eu não sei, eu acho que é o anjo das águas, o anjo que estava lá no tanque de Betesda, que curou o aleijado. Ele não sabia. Os relatos que nós temos nos primeiros sermões do irmão Branham. Depois, o irmão Branham estando num culto junto com o irmão Gordon Lindsay, a profetisa Anna Charder, ela acaba o Espírito Santo tomando ele em profecia, e diz que como João Batista preparou o povo para receber a minha primeira vinda, eu estou levantando este evangelista e outro juntamente com ele para preparar o povo para receber a minha segunda vinda. A profecia que Anna Charder dá, que o irmão Gordon Lindsay fala que depois foi confirmada de novo, da mesma forma que Anna Charder deu, ele foi uma testemunha ocular, não foi que William Branham e sua mensagem precursaria a segunda vinda de Cristo.
mas que Deus estaria levantando este evangelista e outros com ele, como levantou. Depois explodiu o avivamento de cura, a revista do irmão Gordon Lins da Voz da Cura, disse que tinha mais de 20 evangelistas em ativa, em ação no ministério, pregando a volta de Jesus e levando a cura divina no mundo. Só que o irmão Branham, ele acaba alterando a sua primeira visão que ele havia relatado, que ele fala que não sabia o que era e que ele pensava que era o anjo das águas, e começa a dizer, depois dessa visão da Ana Charles, que no Rio Ohio uma voz falou como João Batista, precursor da minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E aí nós temos graves problemas, porque o que a profecia da Ana Charles falou não foi isso. E o irmão Branham só altera a visão depois que a Ana Charles dá essa profecia. Então parece que quase todas as profecias do irmão Branham, que fala, nossa, que grande profecia, meu Deus, todas elas têm problemas, irmãos. E é isso que nós queremos mostrar para as pessoas, e nós estamos examinando isso com materiais muito minuciosos que as pessoas do Brasil não têm acesso. Eu vou dizer para os irmãos, essa questão que nós levantamos aqui, que o irmão Branham não estava na nuvem. O dia da nuvem foi fotografado dia 28 de fevereiro, ele não estava naquele lugar. Você vai ver os pastores do Tabernáculo da Fé vai começar a soltar matérias para querer falar isso para o povo agora e tentar achar um meio de defender. Mas eu já vou advertir vocês, irmãos. O irmão Branham não estava no dia da nuvem. E os pastores que pregam isso, eles estão enganando vocês. Abram os olhos, entrem em contato com a gente vai mostrar isso pelas próprias literaturas pregadas por William Branham e mostrar que ele não estava no dia em que esse grande evento aconteceu, que o próprio cientista, Dr. McDonald, começou a investigar, ele abriu um inquérito, ele descobriu que aquela nuvem foi produzida por explosão de foguetes perto da região. Então, cientificamente, o que era uma nuvem misteriosa, porque a princípio ninguém sabia como ela foi formada, depois do inquérito do Dr. McDonald que ele abre, ele conclui que ela foi produzida por uma explosão de foguetes. Então não tem nada de sobrenatural. O irmão Branham não sabia nada sobre essa nuvem até que ele pegou a revista na mão em junho, por volta por irmão que deu para ele. E quando ele pega na mão, ele fala que não sabia o que era. E depois ele começa a querer se vindicar através disso. Como eu falei, ele altera a visão dos anjos, que era 5, começa a adaptar para querer falar, vai pegar 7 eras, 7 selos, 7 mensageiros. Outra questão, quando o irmão Branham ele pega a revelação dos 7 selos do teólogo Clarence Lark, a revelação, ele vai usar o método de Charles Taze Russell. Porque se os irmãos não sabem, Charles Russell, ele vai ser o primeiro homem, eu acho que na história, a colocar um mensageiro para cada era da igreja, sendo ele, o testemunho de Jeová Charles Russell, o mensageiro da era de Laodiceia. Se você ir lá no túmulo, tem várias fotos no Google, vocês podem pesquisar, os telespectadores que estão ouvindo, no túmulo de Charles Taze Russell, tem a lápide de uma pirâmide, e assim como do irmão Branham, né, há quem diga que Charles Russell era maçom, não vou entrar nessas questões do irmão Branham, apesar dele ter sido patrocinado pelos maçons. O irmão Branham nunca falou contra os maçons. Quando perguntaram se teria algum problema as pessoas ser um cristão e fazer parte da maçonaria, ele falou que não tinha problema nenhum, entendeu? Mas não vou entrar nesse quesito. Para mim o que importa é as profecias do irmão Branham e o que ele pregou, nós temos que julgar pela Bíblia. Ok, e só que se você ir lá no túmulo de Charles Taze Russell, fundador do Testemunho de Jeová, está escrito em sua lápide, o mensageiro da era de Laodiceia. Então o irmão Branham ele pega a revelação de Clarence Lark, do livro do Apocalipse, e pega o método de Charles Russell e aplica o mensageiro para cada era da igreja. Grande problema, quando o irmão Branham fala que o primeiro mensageiro da era de Éfeso é Paulo, nós vamos nos deparar com um problema, porque fala e diz aonde da igreja que está em Éfeso, arrependa-te, lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Senão brevemente eu verei sobre ti, tirarei teu meio, teu castiçal. Castiçal na Bíblia é a igreja. Então Deus está dizendo àquele anjo que se ele não se arrepender e voltar ao seu primeiro amor, Deus tiraria dele a sua igreja. Esse anjo nunca poderia ser o apóstolo Paulo. Quando o irmão Branham fala que Policarpo não poderia ser o mensageiro da segunda era da igreja, porque ele não militou contra o sistema organizado, e fala que Irineu, ele combateu todo o sistema organizado, isso é uma mentira. As pessoas não sabem que Irineu era um trinitariano. Irineu foi o primeiro na história a batizar crianças. E Irineu, irmãos, aqueles que não sabem, ele foi a favor da sucessão papal. Então, ao que tudo entende-se, é que o irmão Branham não conhecia nada sobre patrística e sobre a história da igreja. Ele fez uma análise muito superficial da história da igreja e começou a colocar mensageiros como Martim, que foi um monge católico, foi inclusive canonizado pela Igreja Católica, e vários outros. E a história que o povo não conhece, que é a história fora da mensagem do irmão Branham, que é a história documentada, que é a que nós temos que dar valor, porque isso prova os fatos. E concernente a essa profecia,
como João Batista, foi uma profecia dada pela Ana Sharder, que não falou somente a respeito do irmão Branham, muito menos que ele precursaria como profeta, mas disse este evangelista, colocou ele na chamada dele, faça a obra de evangelista, que Deus havia dito para ele. E interessante, uma das coisas que o irmão Branham fala que na pedra fundamental do tabernáculo foi escrito lá, que ele tinha que fazer a obra de evangelista. Quando foi tirada essa pedra do tabernáculo, nunca encontraram esse papel lá. É uma outra coisa que o pessoal do tabernáculo da fé não sabe, entendeu? E essa profecia da Ana Sharder diz que Deus estava levantando esse evangelista e outros juntamente com ele. Então o irmão Branham não era o único. Só que ele começa a se ensoberbecer, se vangloriar e achar que ele era o único homem que tinha uma qualificação para ocupar esse lugar, e começa a dizer, alterando a profecia da irmã Ana Sharder, de que a voz falou, tu e a tua mensagem precursaria a minha segunda vinda, quando isso na verdade não foi assim, irmão. Tem várias doutrinas que o irmão Branham ele prega, que quando nós vamos examinar essas doutrinas, elas não suportam o teste da Escritura Sagrada. Uma das coisas que o irmão Branham prega é que a rebelião de Lúcifer foi porque ele queria fazer um reino semelhante a Miguel, e que Miguel era Cristo. Essa testemunha de que Miguel é Cristo nós só encontramos em algumas seitas no Brasil, como Testemunha de Jeová. O Adventismo não crê que é uma seita, mas nós encontramos também essa maneira de defender a figura de Miguel como Cristo, e nós não conseguimos enxergar pela Bíblia, porque não existe, que Miguel tinha um reino e que Satanás se revoltou contra Miguel por causa disso. Uma outra questão também interessante, o irmão Branham ele bate muito contra o movimento pentecostal, contra os dons espirituais, dizendo que São Lá está vazio, ele vai falar isso na mensagem dos selos. Eu sou muito temeroso para falar contra uma manifestação do Espírito Santo, eu acho que essa é uma das razões também que envolveu a morte dele. Nós temos o caso de Mical, quando ela vai falar contra o rei Davi, porque ele estava dançando no espírito, ainda que para alguns de forma escandalosa, mas quando ela falou assim, tu, rei de Israel, se porta como um vadio, a Bíblia diz que ela ficou estéril por causa daquilo, e nunca concebeu. Então nós temos que ser muito cautelosos para atacar os moveres do Espírito Santo dentro da igreja. Entre outros pontos doutrinários que o irmão Branham ensinou fora as eras da igreja, colocando um mensageiro para cada igreja, ele falou tais coisas que uma mulher que corta o cabelo, ela se torna uma prostituta, e que o seu marido pode se divorciar dela. Agora, pela Bíblia, um homem só pode se divorciar de uma mulher se ela adulterar, o caso da palavra pornéia, se ela mente para ele, no caso, ela não era mais virgem e ela acaba enganando ele. E interessante que a família do irmão Branham, quando nós vamos ver as próprias filhas que estavam diante, vivendo ainda no teto dele, elas cortavam os cabelos. E se isso fosse pecado, segundo Paulo escreve para Timóteo, se um ministro ele não consegue ordenar a sua casa, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Então como que pode o irmão Branham, ele ser o mensageiro para da igreja, pregar que isso era pecado, sendo que na própria família dele as suas filhas viviam dessa maneira? Então, para mim, isso Paulo tratou com o contexto da cidade de Corinto, não tem nada a ver com os dias de hoje. A gente pode, uma outra hora, entrar para explicar detalhadamente quais são esses pontos, por que Paulo tratou. E entre outros pontos doutrinários, tem mensagem que o irmão Branham fala que Deus não era onipresente. O que faria Deus ser onipresente é porque ele era onisciente, ou seja, ele conhece o fim desde o princípio, por isso faria ele ser onisciente, mas ele não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele fala isso numas 3 mensagens que eu tenho eu posso estar mostrando para os irmãos. Ele falou sobre a semente da serpente, o irmão José inclusive tem um estudo muito detalhado, analisando os vocábulos hebraicos para tratar do que ele está falando ali. Ele pegou isso do Targum, existiu o pregador Daniel Park também que defendeu isso na igreja, e entre vários pontos doutrinários errados que o irmão Branham pregou. Que o irmão Branham, no início do seu ministério, na década de 50, ele era um trinitariano, ele defendia a Santíssima Trindade, ele diz em seus sermões que a Trindade enviou ele. Ele fala, você crê na Trindade? Nós também cremos. Você tem que crer neles não como crê em mim, mas eles me enviaram aqui. E ele fala que eles me enviaram aqui. E o irmão Branham, depois de professar o dogma da Trindade, ele vai se deparar com o povo unicista, que ele fala que estava lá, o pessoal pregando, viu o povo escrito só Jesus na bicicleta, e o irmão Branham começa a sofrer uma certa influência do povo unicista. E aí ele começa a entender o unicismo, começa a pregar o unicismo, só que o irmão Branham ele vai terminar o fim dos seus dias no ministério, ele começa a pregar que Jesus era o Jeová do Velho Testamento. Depois ele vai começar a pregar a mensagem quem é esse Melquisedeque, e vai começar a ligar que Jesus não era Jeová, e que Jesus nem tinha o Espírito Santo, e que Jesus só recebeu o Espírito Santo por ocasião de seu batismo. Ele fala assim, só que o grande problema é que quando nós vamos para a Escritura, é anunciado que ali nasceu Cristo.
Então a gente poderíamos conjecturar. Se João Batista tinha uma unção muito menor que a de Jesus, uma vez que a plenitude da divindade, ele era o próprio Cristo que nasceu, habitava nele, já era cheio do Espírito Santo desde o seu ventre, como que Cristo, o Messias, não seria? Então isso seria um outro erro e equívoco doutrinário pregado por William Marion Branham. E o William Branham começa a pregar